Adorei, adorei. Fala tão boa, meu Deus. Tão bom. Vamos trabalhar, né, gente? Seguinte, eu estava falando com o Gabriel, passou rápido o mês, né? E com um mês às quintas-feiras, então foi... Eu sei que é corrido para todo mundo, a gente tem que, enfim, dar umas aceleradas aí, mas foi muito bacana estar com vocês. Vocês são um grupo... aqueles termos que os caras velhos usam, né? Vocês são um grupo seleto, né? Vocês são muito gente boa, foi muito bacana. E estar com vocês, estar com, né, companhias assim, sempre motiva muito a gente. Né? E aquilo que eu falei lá no comecinho, na primeira encontro, estar com gente que gosta, que ama a Bíblia, gosta de estudar a Bíblia, infelizmente, é um negócio meio raro hoje. Mas quando a gente encontra um grupinho assim, é muito bom. Né? Então é o seguinte, semana passada a gente combinou de dois de vocês, eu suponho, de vocês, fazerem um exercíciozinho de análise e apresentarem para a gente aqui. Né? Tá valendo? Eu fiz, professor. Ah, o Lucas fez. Tá bom. Você vai apresentar? Vai apresentar Posso. alguma coisa? Tá bom, vamos lá. Olha, eu posso até mandar o resumo para o pessoal aí no chat depois. Bom, eu peguei uma história que está em Marcos, capítulo 8, e eu peguei a partir do versículo 10 até o 13. Bom, o título que a Bíblia sugere é Os fariseus pedem um sinal do céu. A exposição, eu coloquei que ela está no versículo 10, que diz assim: Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Como é só uma introdução, uma anunciação do que vai acontecer, eu descrevi isso como exposição. Depois, no versículo 11, eu disse que a tensão surgiu, que é: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Então, como existe essa oposição entre Jesus e os fariseus, eu entendi que é a tensão. Depois do versículo 12, eu coloquei que aparece a resolução, que diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. Essa foi a resolução. Depois, no versículo 13, eu marquei que apareceu o desfecho, que é: E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, essa história de que Jesus ele desembarca em um lugar, tem uma tensão com os fariseus, resolve, e depois sai desse lugar de novo, eu encontrei esses elementos literários. É isso. Muito bacana, Lucas. Obrigado. Ótimo, ótimo. Vamos interagir, gente? Quem quer comentar? Enfim, comentar, perguntar? Hora de falar sério, ninguém fala, né, meu? Vamos lá, gente. Ô, Lucas, seria demais pedir para você repetir, cara, por favor? Para eu... E qual o Tranquilo. texto, Lucas? o texto... Marcos, capítulo 8, do versículo 10 ao 13. Eu vou tentar mandar aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo. Marcos 8, 10 ao 13. Não sei se eu consigo. Vamos lá. Essa história eu achei assim, interessante de trazer porque ela é isso, Almeida Revista e atualizada. Eu acho essa história interessante porque uma vez eu vi um tweet mostrando como Jesus perdeu a paciência com os fariseus e assim, a cena é até, para mim, assim, ela parece ser cômica até, porque ele desce, fica bravo, perde a paciência e vai embora, sem falar direito, assim. Claro que a situação é muito séria e etc, mas é curioso ver como Jesus lida com esses opositores, e eu acho que até
podemos retirar um ensinamento para nós aqui, como o Leonel ensinou. A Bíblia sempre tenta convencer, conversar com o leitor, provocar algo. Eu acho que a gente aprende aqui como lidar com esse tipo de circunstância e pessoas, opositores e tal. Então, é isso. Deixa eu só entender uma coisa. Você começou no 810, né? Você começou no 810 porque é a divisão que tá aí? Ou Não, porque eu achei quase realmente com tudo? mais cara de exposição. Até porque a divisão que a Bíblia sugere é a partir do 11. É isso que eu tava pensando. Era só essa pergunta mesmo. Eu gostei dessa exposição começar no 10, né? Porque aí o professor me corrige, né? Mas tem uma indicação temporal, né? Logo a seguir, tendo embarcado, e parece mesmo que pode ser uma opção para abrir uma perícope, já que está inserido uma indicação temporal e até de cenário, né? Tendo embarcado, partiu. Mas eu também, me chamou a atenção também isso que foi colocado pela Jéssica. Achei interessante. Isso. Mas aí eu não sei. Ah, bom, enfim, vou falar. Não sei se o João depois vira pra mim e fala, Jéssica, você está exagerando. Mas talvez seja porque eu trabalho muito com Marcos, na BU, na peça, etc e tal, que a gente tem lá no Experimento Marcos, e a gente trabalha com Marcos inteiro. Então, na minha cabeça, mesmo se o autor juntou uma coisa que talvez não era aqui agora, ele juntou por um propósito, né? Então, é interessante que ele usa algumas palavras aqui, eu não analisei olhando o original, mas algumas palavras que mostram, tipo, alguma continuidade que ele mostra que ele quer conectar. Então, mesmo sendo separado por algum motivo assim, né, tem alguma continuidade de sentido maior, né? Tem um pão ali, tem um fermento daqui a pouco, tem vários pães que viraram que, né, não serve de sinal. Não tá valendo. 2 vezes, não tá valendo. Então, tipo, tem várias dessas coisas, né? Mas achei interessante começar ali. Eu quero ouvir o professor porque eu apelei. Eu acabei de olhar no grego aqui e começa com Caio, versículo 10. E agora eu fiquei curioso se o Lucas chegou a dar essa olhadinha também. E o que o professor tem a dizer, porque aqui eu paro. Cara, infelizmente, eu cheguei agora do trabalho, eu ainda tô conseguindo, tentando abrir minhas coisas para poder olhar. Eu tava abrindo o grego agora para dar uma olhada, na verdade. Não, eu perguntei pro Lucas, o Lucas que separou a perícope. Você deu essa olhada? Então, eu me enganei. Não? Não dei. Na verdade, né, você é Caio Sus, né? E imediatamente, né? Exatamente. Eu também concordo com você, viu, Lucas? Até porque despediu-os, né? O que o Almeida põe, Jesus os despediu, é uma fórmula conclusiva, né? Mandou embora, acabou, né? E eu acho que o 10 está mais ligado com o 11. Isso é legal, porque todos nós sabemos que os subtítulos são editoriais, né?
Eu vou falar uma coisa que eu acho que é coisa de velho, sabe, gente? Eu fico irritado na igreja quando o cara lê subtítulo. Nossa, eu falo, cara, não lê isso não é Bíblia, cara, não lê isso, lê a Bíblia, por favor. Porque às vezes subtítulo, né, como aqui, eles dividem meio errado, né? E olha que gozado, eu gosto, até sugiro que vocês tenham várias versões. Aí eu peguei a NVI aqui, é gozado. A NVI, ela divide, ela começa no 11, só que daí, para justificar, ela dá uma coxambrada aqui na tradução, juntando o 9 e o 10. Então, eu vou ler para vocês. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, ponto, o 9. E tendo-os despedido, vírgula, aí ele entra no 10. Entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Talmanuta. Quer dizer, ele opta em pôr o 10 com o que está anterior, e o que ele faz? Ele mete uma vírgula aqui, né? E põe aqui entrou no barco, quando na realidade o Almeida, nesse caso, tá mais correto, porque ele simplesmente tira a palavra, o advérbio, imediatamente, né? E tendo despedido, entrou no barco com seus discípulos. Quando você compara a tradução, você vê não é sacanagem, mas você vê as opções dos caras, né? Quer dizer, para ele pôr junto, ele simplesmente sacrificou um advérbio. Eu acho que o 10 é mais legal. É uma sacanagem, querendo ou não, né? Oi? É uma espécie de sacanagem, um pouquinho assim, sabe? Contexto. Uma de jardim da infância. Mas ele usa, né, esse tipo de tradução para justificar a opção dele, né? Essa que é a questão, né? Então, quando você compara a tradução, você vê as opções dos caras. E no exercício, né, Lucas, que você está fazendo, é muito interessante a resolução, porque a resolução é tipo, não tem resolução, né, amigo? Não tem papo. Eu não quero saber de vocês, né? Jesus fala, né? Pô, esses caras ficam pedindo sinal, né? Eu não vou dar nada para esses caras. Acabou a conversa. Por isso que o texto é desse tamanho, né? Os caras pedem sinal e falam, não vou dar. Então tá, fecha aí, vamos embora. Então, às vezes acontece esse tipo de resolução, né? Que é bem agudo, né? Bem forte. Bacana. Mais comentários, gente? Sobre o texto aí do Lucas? E sendo uma resolução tão sucinta, sendo tão direto o texto, isso talvez queira dizer algo bem gritante, como você comentou, né, agora, né, professor? Sim, então eu acho. Uhum. Porque eu me lembro muito das aulas que o senhor dava para a gente, e uma das coisas que o senhor falava muito, não sei se aplica a esse texto, é que muitas vezes o autor diz muito para nós naquilo que ele não diz no texto, que fica em aberto. Então, o fato dele não aprofundar nessa discussão aí, e cortar, e Jesus ser tão pau assim na questão, quer dizer algo bem significativo, né? É verdade. E tem um negócio que aí a gente também começa a aprofundar um pouco, mas tentando, né, o personagem anterior que tentou Jesus foi lá no capítulo 1, o diabo. Então, é provável que o narrador está querendo fazer um espelhamento aí, né, e tipo, Jesus não quer saber, né, os caras estão dando uma de diabo, ele não tem papo com o diabo, então vai embora que acabou o papo aqui. Mais ou menos isso, né? Vamos ver o próximo? Lucas, valeu. Muito bom, Lucas. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Quem que preparou outro texto? Se tiver mais de dois, na boa também, a gente vai conversando. Eu tenho um aqui, professor. Manda aí. É em Marcos também. Marcos capítulo 4. Ó, a Jéssica tá fazendo cabeça de gente por aí que eu tô sabendo. Marcos capítulo 4, o texto a partir do versículo 35 ao 41, eu até tenho aí ficou uma dúvida assim no final. Eu vou ler aqui na ARA, ou eu acho que eu consigo colocar aqui no chat também, fica mais fácil. Do 35 ao 41, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui no chat. Ah, deu. Quer dizer, não foi tudo. A exposição, eu entendi que é o versículo 35 e o versículo 36. Achei que é tranquilo.
Eu separei a atenção, o versículo 37 e o versículo 38, e aí pegando aquele gancho da última aula que o senhor colocou, né, dos personagens, né, aqui eu coloquei a tempestade, né, como personagem contra os discípulos, né, então é a tempestade versus discípulos, levanta-se um grande temporal, o clímax está no versículo 38, onde eles despertam o mestre e fazem a pergunta. A resolução no 39, acalma-te, o vento aquietou, fez grande bonança. Ok. Aí eu coloquei o versículo 40 como desfecho, né? O desfecho da exposição inicial, que é vamos para a outra margem. Então, passemos, chegou a outra margem, Jesus faz a pergunta, por que sois assim tímidos? A princípio eu fiquei com uma dúvida se esse seria o desfecho ou o versículo 41. Mas aí eu olhei o 41 e me soou como uma nova tensão, né? Eu coloquei como tensão número 2, a tensão dos discípulos com Jesus. Aí pensando na ideia geral de Marcos, né? A tensão do Evangelho de Marcos, onde eles não compreendem quem é Jesus, e isso vai se questionando até chegar no capítulo 8, com a pergunta-chave, né, que faz o giro lá de Marcos, quem sou eu, quem vocês dizem que eu sou. Então eu coloquei essa tensão número 2 solta, né, porque eles estão se perguntando ali quem é esse? E aí ficou duas tensões. E a minha dúvida foi essa, se é mesmo uma tensão, se a gente pode entender como uma tensão dentro do Evangelho, olhando daí a sequência de revelações de quem é esse Jesus e a sua autoridade sobre outros aspectos que vai seguindo capítulo 5 e tal. Porque a princípio eu tinha colocado o desfecho 40 e 41. Aí é isso. Muito bom, Laci. Obrigado. E aí, gente? Vamos lá. Ô, assim, eu acho que as duas, eu acho que as duas questões podem fazer sentido, né? Eu acho que o 41 ser um desfecho também é legal, também casa bem, entendeu? Porque é um desfecho meio negativo, assim, meio. Tá, esses caras não sabem de nada ainda, não perceberam nada, não entenderam nada ainda, né? Mas colocar como tensão, pensando na narrativa maior do texto, de Marcos, também encaixa. Então daí eu ficaria com os dois, não sei que definir, entendeu? Dependendo da hora, dependendo de como soaria melhor no momento do que eu estaria fazendo com esse texto em si, né? Mas para mim é legal isso como desfecho. É um desfecho ruim, assim, entendeu? É um negócio assim, cara, vocês estão vendo um milagre, vocês estão vendo uma coisa extraordinária, estão vendo uma situação, mas vocês não entendem ainda, não descobriram ainda quem é. Não sei. Tanto é que eles chamaram de mestre, né? Mas ainda não entenderam. Enfim. Legal, legal. Há questões aí para serem conversadas, né? O Jader tem também, na boa, viu, Jader? Dá para apresentar sim. Que mais, gente, do texto? Falar mais um pouquinho, então. O Laci colocou o Mar como personagem, e eu acho fenomenal isso, porque também casa com outras aparições do Mar, às vezes na Bíblia, né? Como personagem também, como oposição, como aquilo que impede o povo de Deus. O mar é um empecilho no Velho Testamento também, né? Então, eu acho que essa imagem vem emprestada de lá, né? Do VT para Marcos aqui no NT. E um detalhe desse texto, que aí entraria no grego, que não tenha muito a ver, mas as palavras que Jesus usa aqui, quando ele manda um vento parar e o mar se acalmar,
Nós poderíamos levar elas ao pé da letra e literalmente seriam tipo, cala a boca, fica quieto, para de falar, algo assim, entendeu? Então é como se o mar estivesse falando e Jesus manda ele calar a boca. Isso é muito da hora. E aí o Cecil Suave é uma transição abrupta do mar, né? O mar está em movimento e aí abruptamente ele fica calmo. Então ele não tem aquele movimento de parar aos poucos, ele é abrupto, né? Ele para de uma voz. Então isso gera uma mudança na narrativa muito forte, eu acho, né? Enquanto o vento e o mar estão balançando, fazendo barulho, Jesus dá uma palavra, manda calar a boca e abruptamente ele para. Então, seria algo bem assustador para quem está vendo, assim, né? Eu teria medo. Viu, Lucas? O Lourenço traduz isso. Cala-te. Então eu não estou viajando. Que legal. Federico Lourenço. Que legal. Que bom. Eu sou brother dele agora. Estamos aqui, ó. Que da hora. Aqui Ei, Frederico. a NVT fala silêncio, aquiete-se. Silêncio. A transformadora. Ô, professor, a gente também poderia identificar uma tensão aí entre a fala do discípulo ao acordar Jesus, ali está rolando um tipo de... Porque até então, acho que eles não esperavam que Jesus tivesse poder sobre a natureza, sobre a criação. Ninguém sabia dessa virtude, dessa habilidade, né? Então, Exato. talvez eles acordaram Jesus simplesmente para ajudar a tirar a água do barco, porque está entrando, está muito forte, né? E tipo assim, ó, nós estamos aqui no desespero danado para não afundar e você está dormindo. Não era uma questão assim, ó, eu sei que você tem poder para acalmar o mar, então acorde e faça o seu serviço. Então parece que rolou uma breve tensãozinha ali, né? Né? Por que você está assim? E aí também tem uma resolução para essa pequena tensão, né? Uhum. Então é possível falar que há uma tensão entre discípulos? Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que você está colocando uma questão bastante importante, Marcílio, que é essa construção da identidade de Jesus, né? Porque, e de novo, né, uma questão importante para a gente. Às vezes a gente faz uma leitura achando que a coisa é acabada, mas não necessariamente. Jesus, enquanto personagem, também está em construção, no sentido da sua relação e tal. Então, como você apontou bem, essa coisa do mar é a primeira vez, né? Tudo bem, em terra ele manda, mas e no mar? Como é que rola, né? É essa questão. E essa pergunta, não te importa que pereçamos? Deixa eu ver se todo mundo fala isso. Que vamos morrer, né? O Lourenço, já mais direto, vamos morrer. Deixa eu ver, NVI, o que ela fala. Morramos. Aí é uma certa questão, do ponto de vista gramatical, que pode implicar nós, quer dizer, quem são nós? Né? Nós, eles e Jesus? É possível? Ou nós, tipo, nós aqui, você está dormindo, né? Dane-se você, mas a gente vai morrer? Quer dizer, nós, a parte de você, essa é uma questão interessante para se pensar, né? Quer dizer, quem que está incluído no nós aí, né? Tinha outros barcos também lá, né? A narrativa mostra que tinha outros barcos acompanhando, que também provavelmente estavam no meio da tempestade, né? Mas eu confesso que eu não sei se os discípulos estão preocupados com os outros barcos, não, viu? Eu acho que então os outros barcos. Mas Marcos, ele está lá no final do 36. Mas Marcos está preocupado em registrar que tinha mais gente lá. Então, não precisava registrar que tinha mais barcos juntos, né? Marcos joga uma tensão maior ali, eu acho, né? Uma tensão não, mas uma pitadinha a mais ali, né? Era um barco e outros. Como diz o Cancela, dando uma roubadinha aqui, olhando no grego, quando fala no 36 eles despedindo, o despedir aqui não foi uma despedida também gentil, né? Parece que, se não me engano, o termo no grego foi um pouquinho mais forte do que a gente acha que foi. Não foi até mais, pessoal, fiquem bem, uma boa noite. Parece que eles expulsaram o pessoal que estava ouvindo Jesus. Vê se eu estou certo nessa questão. 36, né? Isso, porque parece que os discípulos expulsam as pessoas. Caia Fentes. Na Jerusalém fala
deixando a multidão, né? Deixando a multidão. Na NVT fala, com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Não é uma... Deixar é diferente de despedir, né? Mas despedir da ideia de, moçada, agora desculpa aí, estamos embora, um abraço, vamos com Deus. Deixar é tipo, né? Vamos cair fora, né? E outra coisa que eu acho interessante é que Marcos estrutura, igual o senhor falou, né, professor, ele é rei na terra, mas vamos ver no mar. E logo em seguida tem uma expulsão de demônio. Marcos, então, mostra quem Jesus é, está construindo o personagem. Ele manda na terra, ele manda no mar. E olha o que ele vai fazer agora no próximo. Ele vai expulsar, vai fazer o exorcismo. E, se eu não me engano, A Legião tem uma sequência de 4 milagres aí. Isso, aí ele vai, parece que ele está construindo, olha o que Jesus faz, ele manda a mordaça ao mar, e ele também resolve na questão do exorcismo. É isso. E você sabe que é mais legal? Só desculpa, professor. Pode falar. No capítulo 6, assim que ele termina todos esses milagres aí e tudo mais, capítulo 6 ele volta para Nazaré. E ele tem um problema lá com Nazaré, porque ninguém reconhece ele como profeta. Daí ele fala, o profeta não é reconhecido na sua casa e tal. Então, realmente parece que é uma construção mesmo. Porque ele faz tudo isso, cura as pessoas, vai para Nazaré, e Nazaré ninguém reconhece ele. E lembra que no final do 6, você tem outra cena no mar, e assim, se Jesus dormir já é demais, né? Quer dizer, o cara não tá nem com a gente. Agora, lá, Jesus vira um fantasma que quer, né, uma alma penada que quer acabar com os caras, né? Então há toda uma construção, né? E a gente precisa ver, acho que a Jéssica tem bastante percepção para isso, porque ela conhece bem o Evangelho de Marcos inteiro, né, Jéssica? E aí a leitura, né, do todo é legal porque vai fazendo as conexões, né? E a gente precisa perceber isso. Eu lembro que uma vez eu estudei Pedro no Mateus, o desenvolvimento do personagem Pedro, e essa cena do mar, que ele pede para andar no mar, né? Que ele sai, vai lá, e aí tchum, afunda, né? Aí tem uma coisa que não é nem teológica, né? Quer dizer, como é que é o nome do cara? É pedra. Meu amigo, pedra na água, vai para onde? Vai para o fundo, não tem conversa, né? Tchum. Então a gente tem que pegar esses toques que a narração às vezes dá sem falar para a gente, né? Mas nós estamos aqui, já estamos abrindo esse leve aqui. Vamos voltar aqui para o Laci, né? Eu acho, Laci, que tá claro, né? Acho que você observou isso, uma primeira tensão que é o vento contra os caras, correto? Quer dizer, dá um perrengue ali que o mar tá bravo, e, enfim, essa é a tensão, né? O que eles fazem? Eles tentam resolver essa tensão, né? Então, eles vão para Jesus e perguntam para ele, olha, e aí, cara, né? Quer dizer, a gente poderia pensar numa tentativa de resolução, né, nesse versículo 38. Porque é a tentativa deles resolverem o problema deles com o mar. Eles esperam que Jesus faça alguma coisa. Quando no 39 Jesus acorda e repreende o mar, etc., deu certo, né? Então, o que eu acho que é importante agregar não é simplesmente a resolução, Jesus resolve acalmando o mar, mas que a iniciativa dos caras, a gente sempre detona os caras, mas deu certo, eles acordaram, cara. E se eles estivessem dormindo? Sabe-se lá se a moçada toda morria, enfim, né? Mas aquilo que a gente fala sempre é um desespero, tal, no final deu certo. É a tentativa de resolução que resolve, né? Porque Jesus acorda e resolve a parada. Só que daí, né, se você está percebendo, entra o 40, que eu acho que é uma tensão também, acho que é uma segunda tensão, né? Então a primeira é os discípulos de um mar, né, que tem um encadeamento de resolução no chamado para que Jesus acorde e a resolução com Jesus. Mas o próprio Jesus que resolve a parada no mar, agora bate nos caras, né? Então agora é Jesus contra os caras. É essa dinâmica que é interessante. Ao mesmo tempo que ele resolve a situação em prol deles, agora ele se volta contra os caras, porque vocês são tímidos e tudo mais, né? Na realidade, porque vocês são covardes, né? A palavra melhor, mais bem traduzida aqui é covardes. Como é que vocês não têm de fé? E aí entra uma questão interessante. O que seria o exercício da fé, né? E essa é a fascinação da narrativa, porque ela não responde. Mas assim, tipo, Jesus está dizendo, cara, se vocês tivessem fé, vocês não me acordavam. Mas era fé para quê? Para eles mesmos fazerem o mar, né, parar?
Ou talvez, né, no modo mais dramático, para eles morrerem mesmo. Vocês não têm fé que se morrer vai para o céu? Morrer vai para o reino, sei lá o quê. Né? Enfim, essa é uma coisa que a gente, no momento de ensino, pode explorar. Né? O que significaria eu ter fé nesse momento? Mas se couber essa segunda tensão, ela não tem resolução. Né? Então, só a primeira do mar resolve. Essa segunda de não ter fé não se resolve. Vai se resolver como? Aí a Débora, aí a Jéssica que vai explicar para nós, né, na sequência do texto. Porque a questão da fé está posta. Há uma pergunta sem resposta. Há um problema que não está resolvido. A sequência vai resolver? A gente tem que ler, né, o restante de Marcos, a continuação aí. E eu acho que o 41, de fato, eu concordo com o Cancelo, ele é o desfecho quando há essa, né, pô, quem que é esse cara, né? Que o mar e o vento obedecem, né? Quem é esse? Ou seja, você tem um desfecho que não desfecha, um desfecho que não fecha, porque ele termina aberto, com essa exclamação, e de novo, né, a narrativa, vejam que é um texto com questões em aberto. Quando isso acontece, o que a gente fica? Opa, já acende a luzinha vermelha, eu tenho que continuar lendo, sempre com essas duas perguntas no ar.